Caríssimos irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi aqui realizada. 5 lições de espiritualidade e santidade com São Padre Pio. Repita alto: eu quero as coisas do alto. Eu quero as coisas do alto. Eu nasci para a santidade. Eu nasci para a santidade. Amém? Amém. Meus irmãos, não existe meio santo, viu? Como não existe, igual um dia, me desculpe aí, mas uma senhora me procurou com a sua filha. E a mulher disse assim: padre, conversa com ela para mim. Falei: o que está acontecendo? Eu acho que ela está meio grávida. Eu falei assim, primeiramente, é a parte de cima ou de baixo? Como que é o meio? Como que é? Né? Tem certas coisas, meu filho, ou é ou não é. Então não existe meio pecado. Padre, eu tenho um meio. Não, ou você pecou ou você não pecou. Santidade: ou você está caminhando para a santidade, ou você está caminhando para o pecado. Não tem uma terceira via. Existe a via que leva para Deus e a via que nos distancia dele. Pegamos hoje São Padre Pio, porque é querido por todos nós. É um santo que teve uma luta ferrenha contra o próprio demônio. Ele não dormia, ele apanhava na sua cela, ele ia comer, o prato furava. Recebeu os estigmas de Nosso Senhor pela sua vida de santidade, mas no final ele venceu. E se ele venceu, nós também haveremos de vencer, porque o Deus de São Padre Pio é o nosso Deus. O Senhor que morreu por Padre Pio, morreu por cada um de nós. A Virgem Maria, que ele tinha tanta devoção, é a Virgem que também nós amamos. Então o caminho foi percorrido por Padre Pio, e nós podemos percorrer alguns passos que ele deu. Quero partilhar com você 5 passos que nos ajudam a ter uma vida mais santa. Mas aqui eu já vou te contar o segredo desta noite. Quantas e quantas pessoas, isso nos alegra, mas é pouco. Eu quero mais de você. Deus quer mais de você. Participar de encontro, vir à missa, escutar pregação, todo mundo faz isso. O que nós precisamos é colocar em prática o que nós recebemos nestes momentos, porque São Tiago vai dizer na Sagrada Escritura: você não é mero ouvinte da palavra, porque aquele que ouve a palavra e não pratica, ele está enganando-se a si mesmo. A palavra de Deus não é para ser ouvida. Quando as pessoas que vão à igreja escutam a pregação do padre, escutam a pregação da igreja, qual o pecado que a pessoa está vivendo, qual a vida errada que ela está levando, mas ela não muda. Ela tem um coração empedernido, um coração duro, um coração que ouve a palavra, mas não se deixa convencer por ela. E Jesus sabia disso, meus irmãos. Isso não é pregação do Padre Christian. Jesus pregou isso há 2000 anos atrás, quando ele contou a parábola do semeador. O semeador é o pai. Ele semeia a palavra é Jesus, é a palavra de Deus. E tem 4 tipos de corações. 4 tipos de corações. Existe o coração terra dura, que o passarinho vem e come a semente da palavra. É a pessoa que vem na igreja, escuta a palavra, mas não muda nada. Uma parte da palavra caiu em terreno pedregoso, ela germina logo, mas como não tem terra, ela seca. É a pessoa que tem uma fé superficial. Ela vai à igreja, ela reza, tem uma vida mais ou menos, mas a fé dela não é profunda, não é uma fé com raízes, é uma fé superficial. É o segundo tipo de terreno. Nós temos uma outra parte da semente, caíram no meio dos espinhos. Os espinhos sufocaram a semente. E Jesus vai dizer quais são os espinhos: as preocupações do mundo, as ilusões do mundo. Mas uma parte da semente caiu em terra boa, e nessa terra boa a semente cresceu.
Frutificou, deu 30, 60, 100 frutos por um. Claro que a gente não divide vocês assim, mas pela palavra de Jesus, é como se entre vocês e quem está em casa, houvesse esses 4 tipos de terreno. Tem palavra que vai cair no coração duro, não vai fazer efeito nenhum. Tem palavra que vai cair no coração superficial, a palavra fica ali, mas não tem grande obra de conversão. Tem palavra que será sufocada, porque a preocupação com o mundo é maior que a preocupação com a salvação. Mas existem sempre corações bons, onde a semente cairá e germinará. É claro, meus irmãos, que está longe de acontecer isso aqui. Muitos aqui, se não todos, estão dispostos a ouvir a palavra. Mas lembro-me, no meu tempo de seminário, quando os padres davam aula de homilética, como que a gente prepara uma pregação. Claro, depois cada padre vai aprofundar daquilo que é próprio do seu carisma, mas nas aulas do seminário, os professores sempre falavam: se na assembleia toda uma pessoa for atingida pela palavra e uma pessoa se converter depois daquela celebração, valeu a pena toda a sua preparação e o seu esforço de fazer a palavra chegar. Mas eu espero, meus irmãos, que não seja só um, E todos nós tenhamos aí um coração aberto para acolher as 5 lições de espiritualidade e santidade do nosso querido São Padre Pio. Então vamos falando, vamos ver quem vai aí aprender as 5, e a gente vai repetindo para memorizar. Quem está anotando, anote, quem está em casa também. Número 1, oração constante. Qual é a 1? O que é oração, meus irmãos? É diálogo com Deus. Número 1, sem oração, nada feito. Desiste, meu filho, desiste. Se você quer uma vida de santidade, se você quer uma vida com Deus, se você quer ser um cristão católico convicto, amigo de nosso Senhor, sem oração, nada feito. Santa Teresinha vai dizer que a oração é a respiração da alma. São João Crisóstomo, a oração é o diálogo com aquele que se ama. Quando você ama alguém, você quer estar com esta pessoa, você quer conversar com esta pessoa. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil e é sinal da não oração. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. Então precisamos ter uma vida de oração. E não é oração de vez em quando, é oração constante. Padre Pio, ele rezava e ele tinha uma devoção muito forte, que era do Santo Terço, a devoção a Nossa Senhora. Quem conhece aí a vida de Padre Pio, tinha dias que ele rezava dezenas de terços por dia para vencer as tentações do mal. Dezenas de terços, vários rosários. Tem gente, me desculpe aqui a franqueza, que não reza uma Ave Maria por dia. A pessoa levanta e vai dormir, ela não tem um momento de oração. Meus irmãos, convenhamos, como que uma pessoa dessa quer uma vida abençoada? Como que ela quer vitória espiritual? Tem alguma coisa errada aí. Então nós precisamos ir para a oração, ter uma vida de oração contínua, transformar o dia em oferta e diálogo com Deus. Claro, todas as orações são importantes. A oração da manhã nos prepara para vivermos um dia de graça. Agora, eu gosto muito, cada um tem a sua preferida, eu gosto muito da oração da noite. É quando você faz uma revisão do dia e você apresenta aquele dia vivido a Deus. E as coisas boas que você fez aquele dia, não porque nós somos bons, mas porque Deus nos capacitou e fizemos por causa
dele. Jesus vai dizer: um copo de água que você der a alguém em meu nome não ficará sem recompensa. A vida de oração, meus irmãos, é uma questão muito simples. O que nós fazemos durante o dia todo por causa de Jesus? E a pessoa que pensa nisso é porque ela tem uma vida de ação na contemplação. Ela vai perder a paciência, ela pensa em Jesus. Ela vai falar mal de alguém, ela pensa em Jesus. Ela vai gritar um palavrão, ela pensa em Jesus. Ela vai fazer algo de errado, quer dizer, esta vida, como que eu agrado a Deus? Ela vai retirar você do pecado. Ela vai blindar você contra as coisas ruins. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Não é você ficar rezando 24 horas por dia. O que você está fazendo? Não, eu li a Bíblia. Falou para orar sem cessar. Eu rezo o terço um atrás do outro, o dia todo. A hora que eu acordo, a hora que eu estou dormindo, meu dedo continua. Não é isso. Quando a Bíblia fala orar sem cessar, é você estar na presença de Deus 24 horas por dia. Você está no seu trabalho, Deus está comigo. Você está namorando, Deus está comigo. Você está trabalhando, Deus está comigo. Você está na academia, Deus está comigo. Quer dizer, se você coloca Deus com você, Ele vai te puxar daquilo que te afasta da santidade. Tem uma história muito bonita, que um pintor italiano fez uma santa ceia maravilhosa e colocou num dos museus de Roma. E ele era um pintor chamado de realista. É um gênero da pintura, né? Quer dizer, você olha, parece que a pintura tem vida, só falta piscar, tão realista que é. E as pessoas começaram a ir ver a pintura da Santa Ceia, e ninguém sabia que ele era o pintor. Então ele ficava ali perto do quadro para ouvir o comentário das pessoas. Aí as pessoas chegaram e falavam assim: meu Deus, olha a toalha da mesa, parece um pano de verdade. Mas aquilo é pano ou é tinta? Não, é pintura, é realismo. Não, mas é demais. Aí chegava uma outra pessoa: olha aquele cálice de vidro, parece que é uma taça de vinho. Mas aquilo é pintura? É pintura. Mas que isso? Aí chegava um outro: meu Deus, o pão é tão perfeito, parece que ele vai cair no meu colo. Meu filho, o pintor não aguentou, levantou, pegou um pincel e rabiscou o quadro todo de preto. Ele só deixou Jesus no meio. E ele disse assim: quando eu fiz a Santa Ceia, era para todos contemplarem a Cristo, que instituía a Eucaristia. As pessoas estão perdidas nos detalhes, então a pintura mais atrapalhou do que ajudou. Tudo aquilo que tira o foco de Cristo deve ser eliminado. O que essa história me ensina? Porque havia lá um monge que disse para o pintor: na vida do ser humano, ou a vida parece um quadro realista. Se o ser humano não reza, ele se perde naquilo que é secundário, ele se distrai. A oração me leva a ter foco em Jesus Cristo. Pode olhar, meu irmão, a pessoa que não reza, ela tem uma vida focada em outras coisas. Ela foca no dinheiro, ela foca no carro, ela foca no celular, ela foca no corpo dela, ela foca na beleza física, ela foca no namoro, ela foca em várias coisas, mas ela tem para com Jesus uma visão desfocada. E quando é que eu largo todos os detalhes e foco no principal, que é Cristo? Quando eu rezo. A pessoa que reza, ela tem o foco em Jesus, e ela não se distrai com aquilo que é secundário. É claro, meus irmãos, quando eu falo secundário, nós temos coisas que vêm em segundo lugar, terceiro lugar, amém ou não? Isso que é sétimo lugar, 11º lugar, 39º lugar, 127º, e vai embora. Agora, o primeiro
é que não pode ser substituído. E quem é o primeiro? O nosso foco, Jesus Cristo. O resto vem depois. Por isso que Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aí depois você pode buscar em segundo lugar, terceiro, tantas outras coisas. A oração me leva ao essencial. Vamos repetir? A oração leva ao essencial. Segundo, que não é fácil, mas é uma lição de Padre Pio. Padre Pio rezava muito, mas ele também aceitava a cruz, e ele unia o seu sofrimento a Jesus crucificado. Padre Pio carregou os estigmas durante 50 anos, uma dor na palma das suas mãos durante 50 anos. Eram chagas de Jesus que ele recebeu. E Padre Pio vai ensinar: ofereça o seu sofrimento pela salvação das almas pecadoras. Não é fácil isso aqui não, que ninguém quer sofrer. Quando você está com uma dor, me dá remédio, tira essa dor aqui. E a gente está tão fraco, meus irmãos, para a dor. Tem gente que é mais forte para a dor, né? Mas tem gente que é tão fraco para a dor, que a pessoa fala: me dá um remédio para dor de cabeça aí, me dá um Doril, alguma coisa aí. Por quê? Sua cabeça está doendo? Não, mas estou achando que vai começar. Nem doeu a pessoa. Gente, claro, quem tem mais ou menos a minha idade, a gente é da década de 80 e 90, você lembra dentista. Você ia no dentista, o caboclo abria a boca e perguntava assim: é com dor ou sem dor? Você falava: qual a diferença? Assim, sem dor é 50, com dor é 200. Olha, então é sem dor. Então tá bom. Com dor é mais caro, hein? Podia nem gemer. Gemeu, aumentava. E era o negócio, era só anestesia. Abriu a boca, né? Eu fui no dentista um dia desse, eu não falei nada não. Gente, mas o povo está muito fraco para dor hoje em dia. Não falei nada, quer fazer, faça. Eu não vou ensinar a profissão dele. Ele falou: eu vou fazer aqui eu vou trocar a amálgama por resina, então vai incomodar. Tá bom. Aí ele pegou um algodão, molhou no sem que, pôs só algodão assim e fez assim, eu tô assim: o que é isso, gente? Ele falou: eu vou deixar um pouquinho aí. Eu falei: e aquele negocinho assim, que me dá uma aflição. Eu não sei porque que dentista faz isso. Eu não babo hora nenhuma. Eu ir no dentista, eu babo sem parar. Aí ele tirou o algodão. Eu perguntei assim: o que é? Ele falou assim: é um anestésico. Eu falei: não, anestesia vem depois, é para não doer. Aí ele pegou uma pomadinha, pôs na luva e ficou esfregando aqui dentro assim. Eu lá. Aí eu falei com ele: o que é isso? Ele falou assim: não, uma outra pomada, é para anestesiar a gengiva. Eu falei: mas de anestesia ainda? Ele falou: não, é para você não sentir a agulha. Olha como que o ser humano está, não aguenta mais nenhuma agulhada. E hora que ele vai pôr a agulha, ele aperta aqui, e falou comigo assim: concentra aqui, aqui, Aí eu concentrei aqui, a hora que eu vi já tinha aplicado. Ele falou: padre, se alguém falar ai, a pessoa não volta mais. É a dor. Quer dizer, esse é o mínimo, né? É o mínimo. Mas quando você olha para Padre Pio, isso que eu estou contando só para atrair atenção, mas Padre Pio, ele me ensina uma coisa: ninguém busca sofrimento nessa vida, mas se o sofrimento chega, o que eu faço com ele? Quem não reza, reclama. Quem reza, oferece. Os grandes santos, eles sempre ofereceram o sofrimento que eles estavam passando para a conversão de alguém, ou alguém da sua família, ou um amigo, ou a conversão das almas em geral. Ele nos ensina a não fugir da cruz, a não fugir da dor, mas transformá-la em santificação. É muito difícil, meus irmãos,
E eu passo isso não muito, algumas vezes, quando uma pessoa, ela cai de cama, ou numa cadeira de rodas, uma situação dolorosa, porque não é fácil não, ninguém está falando que é fácil não, é muito difícil, mas a pessoa, ela vai e me chama um padre para mim, aí lá foi eu, a hora que eu chego, a pessoa, ela está revoltada, nervosa, mas por que eu? Como eu vou viver assim? Olha a minha idade, eu de cadeira de roda, eu na cama, eu com sofrimento. É muito difícil você entrar no coração desta pessoa e falar com ela: olha, há algo maior acontecendo aí. Deus, ele trabalha também no sofrimento. Eu não sei explicar para você o sofrimento, eu não tenho explicação, mas eu posso te mostrar um caminho a seguir. Ofereça o seu sofrimento para a sua santificação. Ofereça o sofrimento para a santificação da sua família. Claro que a pessoa não fala isso não, mas na cabeça de muita gente assim: aqui é santificação dos outros que se dane, eu quero é estar em pé, eu quero é ter saúde. Então São Padre Pio me ensina a lidar com o sofrimento de maneira cristã. Lucas 9:23, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Fala para quem está do seu lado: toma a sua cruz. Toma a sua cruz. Todo mundo tem cruz, né? O problema é como que você a vê, se é algo que te machuca ou algo que te santifica. A gente precisava ler mais Vida de Santos, né? Olha Santa Teresinha de Lisieux, um sofrimento, ela jovem, acamada, um sofrimento, e no final, quando ela estava quase falecendo, ela disse: obrigado, meu Deus, porque esse sofrimento me aproximou do céu, esse sofrimento me santificou. Quando São Francisco de Assis ficava doente, ele falava: minha irmã doença, minha irmã morte. Claro, ele estava num grau de santidade também, né? Mas é preciso rezar, é preciso ter um olhar para o sofrimento de santificação. A partir do sofrimento, nós damos um presente para Jesus. Que farás com Jesus? Uma de duas coisas está fazendo: ou você faz para Jesus uma cruz, ou você faz para Jesus um trono. É uma das duas. Não é o que a vida está fazendo para você. Olhando a sua vida, o que você está oferecendo a Jesus todos os dias? Você está oferecendo uma cruz ou um trono? Só é capaz de oferecer um trono quem tem vida de oração. Porque se a vida nos faz sofrer, os nossos pecados fazem nosso Senhor sofrer. Cristo demonstrou o seu amor ao morrer por nós. Nós mostramos o nosso amor vivendo por Ele. Ele mostrou o amor dele por você, morrendo por você. Como que você mostra o seu amor por Ele? Vivendo por Ele. Primeiro, oração. Segundo, oferecendo sofrimento como caminho de santificação. Terceiro, amor à Eucaristia. Repita. Estudando o Padre Pio, uma coisa eu gostei, que Padre Pio, quando ele ia celebrar a missa, ele gostava tanto de celebrar a missa, que era uma missa longa. O pessoal fala que de vez em quando a missa é longa, a missa de 1 hora, 1h30 do meu filho, tinha missa do Padre Pio, que começava de manhã, na hora do almoço falava: Padre Pio, termina a missa para o senhor almoçar. Ele ficava tão hipnotizado com as coisas de Deus, da igreja, que ele cantava, rezava, adorava, e a missa, ia embora. E alguém perguntou: mas por que você fica tanto tempo na capela? Ele falava: amor à Eucaristia. Padre Pio, meu filho, deu um tapa de luvas na cara de muita gente, quando alguém falou com o Padre Pio assim: eu não sei porque você fica tendo uma capela falando missa essa manhã toda. Aí Padre Pio falou assim: se você ficasse sabendo que no castelo Jesus estaria lá, quanto tempo você estaria na fila para dar um abraço em Jesus? Todo mundo: olha, eu ficaria 2 dias, 4 dias. Eu falei assim: pois é,
Pois eu estou na capela porque Jesus está vivo ali na Eucaristia. Se você acha que a missa é longa, é porque a sua fé está curta. Você não consegue ver na hóstia consagrada o Senhor vivo no ostensório. Quer dizer, se Jesus estivesse vivo, você ia. Então vá porque Ele está. Vá porque Ele está. Padre Pio dizia: o mundo pode ficar sem sol, o que o mundo não pode ficar é sem missa. Ele falava que a missa é o auge de Deus para nós. Devemos, meus irmãos, participar da Santa Missa com devoção, amor, adoração, a reconhecer em Jesus a presença real. A presença real. Aqui não, vocês participam direitinho. Mas tem lugar, gente, que pelo amor de Deus, hein, pessoal. E outra coisa, claro, a igreja devagarinho ela vai corrigindo, né, alguns excessos. Mas eu vejo o pessoal inventando tanta coisa na missa, porque a liturgia da missa já é perfeita. Se você entende a missa, você entra de coração aberto e Jesus te toca. A gente vê as pessoas inventando assim, né? Uns colegas, eu não entendo, não é aqui não. A gente vê na internet alguns vídeos, é até muito vergonhoso, né? Para saber que é da nossa igreja. Eu vejo certos vídeos de certas missas, tem de tudo, menos missa. Tem de tudo, menos adoração. Tem de tudo, menos zelo eucarístico. Então nós precisamos voltar a esse sentido da presença real. É o Senhor. É o Senhor. Olha que interessante. Havia um ditado entre os judeus e que Padre Pio vai refletir sobre ele. Eu vou ler, atenção. Se uma pedra cai sobre um vaso, ai do vaso. E se um vaso cai sobre a pedra, ai do vaso. Em todos os dois casos, o vaso perde. Não adianta tentar negar. Jesus está vivo na Eucaristia. E a pior coisa que você pode fazer é entrar em confronto com Ele. Você sempre vai perder. Porque nós somos fracos, Ele é o forte. Então quando nós nos aproximamos dEle, é com sentimento de adoração, sentimento de amor. Quarto, confissão e reconciliação como caminho de cura. Não guarde pecado mortal. Eu não quero guardar pecado mortal. Vamos repetir? Tinha dia que Padre Pio ficava no confessionário 15 horas por dia, atendendo os pecados mortais, porque as pessoas queriam confessar para comungar. Claro que era um outro contexto na época, mas se saiu de um lado, de que tudo a pessoa confessava, nós caímos no outro extremo. Muitas pessoas hoje nem confessam mais. E como que elas estão purificando o coração? Como que elas estão recebendo o perdão dos pecados mortais que ela cometeu? Não recebem. Aí alguém me diz: não, padre, eu confesso com Deus. Não, meu filho, quando você fala para Deus, não é confissão, é informação. Você está informando a Deus dos seus pecados, que é válido, mas a absolvição do pecado só vem pela confissão. Quando você confessa ao sacerdote, ele te perdoa. Fora isso, não há perdão de pecado nenhum. Ah, padre, eu não acredito nisso não. Tomara que você não morra antes de converter, acreditar e fazer uma boa confissão. Padre, não acredito no inferno. O dia que você estiver lá, você vai acreditar. Então precisamos não brincar com pecado mortal. Eu insisto muito com as pessoas que nós estamos vendo uma época hoje, tanto por parte de alguns pregadores, como por parte de leigos e católico folgado. Porque hoje em dia o que tem mais é o eu acho. Meu filho, o que eu acho e o que você acha não fede nem cheira.
na maioria das vezes fede, né? Nós precisamos ter o catecismo da igreja. Já insisti isso em vários lugares. Estudar o catecismo, ler no catecismo, buscar no catecismo a resposta para as suas dúvidas. Ali está a doutrina oficial da nossa igreja. E qualquer pessoa que pregue alguma coisa contra o que está no catecismo, e não é verdade, é alguma coisa da cabecinha dela. Vá no catecismo lá e leia sobre a confissão, sobre o perdão dos pecados e sobre a gravidade da pessoa ter um pecado mortal. É o que São Padre Pio está nos ensinando. Buscar a confissão com frequência, viver na graça de Deus, ter uma consciência tranquila perante o Senhor, não guardar pecado mortal. E por último, quinta lição de Padre Pio para nós: a caridade e a ajuda fraternal. Não preocupar apenas com a sua salvação, mas ajudar as pessoas que também precisam. Ajuda física, mas sobretudo ajuda espiritual. Padre Pio fundou a Casa Alívio do Sofrimento, um hospital que une ciência e fé. Seu coração estava voltado para as pessoas que precisavam dele. Minha pergunta é, meus irmãos, você tem ajudado alguém? Você ajuda as pessoas? Não precisa contar para os outros que você faz, não. Mas pense aí, você é uma pessoa que ajuda o outro? Você vê uma pessoa precisando de ajuda, se você pode, você ajuda? Quando a pessoa está sofrendo, o sofrimento dela toca em você? Você fica incomodado com o sofrimento do outro? Você tenta fazer alguma coisa para ajudar o outro? Padre Pio nos ensina isso: viver uma vida de amor por aqueles que pouco têm. Tiago 2,26: a fé sem obras é morta. Vamos repetir? A fé Obras é morta. não significa que a obra substitui a fé, mas a pessoa que tem fé, ela vai ajudar. Conclusão: Padre Pio nos ensina que a santidade é feita de, repita, oração, cruz, Eucaristia, confissão e caridade. São as 5 lições de Padre Pio. Não precisa levantar a mão e nem responder em voz alta. Olhando para Padre Pio, vendo a sua imagem de um homem santo, a pergunta é: desses 5, quantas que nós praticamos? Vamos voltar. Oração, de 1 a 10, qual a sua nota? 1, quase nada. 10, ilusão, ninguém 10, né? O máximo uns 8, 9 aí. 8, 9, tem uma vida boa de oração. Reza todos os dias, leia a palavra, santo terço, leitura da Bíblia. 5, mais ou menos. 6, 7, melhorando. 4, 3, preparando para queimar. Segundo, como você lida com a cruz? Como você lida com os problemas na sua vida? Quem reclama muito, notas baixas. Quem oferece o sofrimento como perdão dos pecados e pela conversão do outro, notas altas. Quem tenta uma coisa, mas fica no meio termo, 5. 6, 7, 8, melhorando, buscando o céu. 4, 3 para baixo, queimar. Eucaristia, vida eclesial, missa aos domingos, padre, sagrado. Todo domingo eu vou à missa, notas altas. Mais ou menos, notas baixas. Não vou à missa não. Ih, ó. Fique esperto não. Confissão,
Quando eu tenho pecado mortal, eu procuro um sacerdote, nem que seja para contar aquele pecado mortal. Eu não guardo pecado mortal. Notas altas. Ah, padre, tem anos que eu não confesso, eu fico só falando com Deus o que eu fiz de errado. Notas baixas. E pecado mortal guardado, de um lado e do outro. Tá chamuscado de um lado, chamuscada do outro. E por fim, caridade, ação de ajuda para o outro. Se você ajuda as pessoas, nota alta. Se você só pensa em si mesmo, notas baixas. São 5 notas. O total 50 pontos. Confere? Se é de 1 a 10, 5. Padre, qual que seria uma nota menor que alguém poderia tirar nessas notas que eu me dei de 1 a 10? Qual a nota menor que alguém poderia tirar? A nota menor, 35 pontos. Não pode estar menos do que isso, tem que estar para cima. Para cima. É uma média de 7. Uma média. Claro, vão ter uns menores, outros maiores. Então faça depois na sua casa, se você lembrar, essa autopontuação. Não minta, porque é para você, é só você que vai ver, ninguém vai ver sua nota. Oração, sofrimento, Eucaristia, confissão e caridade. Somando as 5 notas, 35 pontos. Quem está perto disso aí está bem. Agora, meu filho, padre, o meu deu 5, 1 para cada. Não tem o que fazer não, O que é? Sua batata, meu filho, tá assando. Sua batata passa, você não converte para você ver não, né? Preparando para a adoração. Atenção, repita comigo: Deus age nas pequenas coisas. Meus irmãos, quando eu estava preparando essa pregação, claro, através dos escritos de São Padre Pio, se você vê o que eu disse aqui, pense, compadre, eu falei alguma coisa impossível, difícil? Não, é o básico, O cristão católico, ele tem que rezar, ele tem que lidar o sofrimento como Cristo lidou, ele tem que buscar a Eucaristia, devoção a Nossa Senhora, confissão, ajudar as pessoas, coisas simples. Só que as coisas simples a gente não faz. E lembre, o que nos sustenta é a rotina, né? E para aquela pessoa que está nessa caminhada de santidade, as coisas pequenas Deus se revela. Olha essa história aqui, que bonita, uma história linda essa aqui. Conta-se que um trem, esse aqui é fato real, viu? Ele estava indo nos trilhos ali de Londres, e caiu uma chuva torrencial aquele dia, quase que eles cancelaram a partida do trem. Mas quando era um trem grande, moderno, então decidiram fazê-la. Quando a chuva foi embora, deu uma cerração à noite, uma neblina, e o maquinista olhando assim, muita fumaça, não conseguia ver nem o trilho. A hora que ele olhou, meu filho, tinha uma pessoa balançando os braços assim, para ele parar o trem. Eu não sabia se era uma pessoa que estava passando mal, ou se ela queria suicidar. O que ele fez foi frear o trem freou, as pessoas começaram a gritar. Ele falou: precisamos ajudar, tem uma pessoa ali fora. Ele desce naquela serração e tenta ver a pessoa e procurar a pessoa, e nada de ver pessoa alguma. A hora que ele anda alguns metros para frente, vocês acreditam que a força da água tinha derrubado a ponte? Quer dizer, o trilho estava, não tinha, na hora que o trem passasse, ia cair todo mundo num desfiladeiro. E ele falou: meu Deus, aquela pessoa que estava acenando, ela queria parar o trem, ela nos salvou. E todo mundo procurando a pessoa, e ninguém achava. Foi então
que quando ele estava voltando para o trem, ele viu que num farol do trem, o farol maior, havia uma mariposa morta. Foi essa mariposa que, quando o trem pegou, ela nos últimos momentos, tentando balançar a asa para sair do farol, ele viu naquela neblina como se fosse uma pessoa com o braço aberto pedindo socorro. E os que tinham fé no trem disseram: não foi por acaso que uma mariposa pousou no farol exatamente a poucos metros da nossa morte. Aí veio a lição: para quem crê, nenhum sinal é necessário. Você sabe que Deus está cuidando. Para quem não crê, nenhum sinal é suficiente. A pessoa sempre vai dizer: foi sorte. Meus irmãos, nós não temos no farol da nossa vida uma mariposa nos últimos momentos de vida, mas nós temos Jesus que abriu os braços no alto da cruz. Quantas pessoas tiveram a sua vida poupada porque decidiram ter uma vida mais santa, uma vida na oração, uma vida na oblação, uma vida na confissão, uma vida na Eucaristia, uma vida na caridade. Cuidado, meus irmãos, quantas e quantas pessoas estão como se fosse num trem indo para o precipício, e o Senhor está com o braço aberto, pedindo: é hora de parar, é hora de mudar. Para nós que aqui estamos, é hora de aumentar as notas aí, é hora de aumentar essas notas aí. Na oração encontrei a vida, na cruz aprendi a amar, na Eucaristia bebi da fonte, na confissão pude recomeçar, com a caridade abri meus braços, servindo ao pobre, ao irmão sofrido, e descobri que ser santo é simples, é viver em Cristo inteiro, redimido. Padre Pio, amigo e guia, ensina-me também a ser fiel, a caminhar sempre com Maria, até chegar à glória do além. Padre Pio, íntimo de Nossa Senhora, nos ensina: quer ser mais santo? Caminhe sempre com Nossa Senhora. E fica, meus irmãos, o dever de casa para quem quiser: não ande sem o seu terço no bolso. Eu não sei se você sabe o motivo, porque se você anda com terço no bolso, achando que essa cruzinha, que esse cordão cheio de bolinha vai te proteger, isso é superstição. Você está colocando num cordão de bolinha um poder que aquele ali não tem. O terço no bolso é um sinal da sua devoção a Nossa Senhora. E toda vez que você sente o terço, você vai pegar um dinheiro, você sente o terço. Você vai sentar, a cruz te incomoda. Você vai mexer, toda vez que você lembrar do terço, você reza uma prece a Nossa Senhora. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sentiu o terço? Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Sentiu o terço? Vou rezar uma Ave Maria. Se você está o tempo todo lembrando que Nossa Senhora está ali, ela vai guiar os seus passos. Para que o terço? É uma lembrança: eu estou com ela, ela está comigo. E quando você precisar, meu irmão, não sei se você já fez a experiência, quando você estiver num sofrimento, pega o terço, segura o terço com fé e reza. Quando você segurar o terço com fé, você estará segurando as mãos de Nossa Senhora. Como que eu seguro as mãos de Maria? Segurando o terço com fé. Vivamos assim, estejamos perto dela, porque ela sempre está perto de nós. Ela foi mãe de Padre Pio e é a nossa mãe também. Meus caros irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa de Santa Mônica, mãe
de Agostinho, uma mulher intercessora pela conversão do seu filho. Somos chamados a, como Mônica, a não desistir daqueles que o Senhor nos confiou, por mais difícil que seja a sua conversão. Como lemos e rezamos na oração coleta desta Santa Missa, pedimos a intercessão de ambos, Mônica e Agostinho, para que do céu interceda por nós, pelas nossas famílias, pela nossa comunidade, pela nossa vida de conversão. Há exatamente 20 anos atrás, no dia de Santa Mônica, a grande mãe intercessora de Agostinho, eu me ordenava padre, também como outra mãe intercessora, Dona Ana Maria, conhecida por todos, né? Minha querida mãe. Desde o dia 27 de agosto de 2025, pela imposição das mãos de Dom José Belvino, era ordenado padre em Itaúna. Lembrei aqui na entrada, quando beijei o altar, já perdi as contas de quantas e quantas missas celebrei daquele dia até hoje. São 20 anos de padre, poderia dizer 20 anos de Eucaristia. 2 décadas se passaram e meu coração só pode dizer, como dizia no dia da ordenação, como meu lema, que é o Salmo 33, o versículo 21. No Senhor se alegra o meu coração, é no seu santo nome que eu confio. Foram essas 2 palavras que eu escolhi para a minha vida de padre: alegria e confiança. Não cabe aqui voltar a ela, mas Dom Belvino, no dia da minha ordenação, fez uma homilia maravilhosa, falando sobre o serviço do padre e um serviço com alegria e confiança. Nesta Santa Missa, ouvimos também a palavra de Deus. A liturgia nos ajuda a compreender este mistério, porque é um mistério, o ser padre, o consagrar a vida ao serviço de Deus e da sua igreja. Na primeira leitura, ouvimos carta de São Pedro, e nele dizia: cada um ponha à disposição dos outros o dom que recebeu, a fim de que em tudo seja glorificado Deus por Jesus Cristo. Este é, meus irmãos, o sentido da vida sacerdotal. Assim, escutei no seminário, nos 10 anos de preparação para a ordenação, no meu diaconato e nos retiros que fazíamos, sentido da vida do padre: colocar os dons não para mim mesmo, mas para serviço do povo de Deus, para o serviço da Santa Igreja. Nada me pertence, tudo é um dom recebido do Senhor, e esse dom só se encontra sentido quando colocado em comum na comunidade. Nenhum padre é padre para si, mas é padre para a igreja, é padre para uma comunidade de fé. São Pedro recorda ainda a caridade e a hospitalidade, que são marcas do cristão e devem ser também marcas de um bom padre. O sacerdote é chamado a ser aquele que acolhe sem murmuração, que ama sem medida, que se cansa, mas que continua evangelizando, e que acima de tudo administra os mistérios de Deus, que são os sacramentos, entre todos a Santa Missa, que é a graça das graças. Não a graça maior na vida de um ser humano e na vida de um padre que poder transformar o pão em corpo e o vinho em sangue do Senhor.
O evangelho que escutamos nos leva ao coração da vocação sacerdotal, a amizade com Jesus Cristo. O que é ser padre, senão amigo de Jesus, servidor por causa do Senhor? Ele nos diz: já não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigo. O padre é, antes de tudo, um amigo de Jesus, para ser depois um servidor do povo. Esta amizade se renova e se aprofunda em cada Eucaristia celebrada, em cada sacramento presidido, a cada confissão escutada, a cada unção administrada, a cada casal abençoado, a cada jovem que escuta a palavra. Antes que eu fale ao povo, Deus precisa falar ao meu coração. O padre é o homem da palavra, e eu sou simplesmente encantado com a Sagrada Escritura. Quem me conhece de perto sabe que desde a minha ordenação eu estudo a Bíblia quase todos os dias, e principalmente me aprofundo nos evangelhos dominicais. Para mim é uma graça poder pregar a palavra de Deus. Como a Bíblia me alimenta, me ensina, me corrige, me consola e me ilumina. A cada homilia preparada, a cada pregação que eu me debruço, a cada encontro que eu preparo, percebo: o Evangelho fala primeiro para mim. O primeiro ouvido do pregador é o meu, para que depois eu possa pregar também ao povo. Jesus ainda nos recorda no Evangelho: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Isso resume a vida sacerdotal. O padre, misteriosamente, é um escolhido de Deus. Desde o ventre da minha mãe, quando fui ofertado a Deus por ela, eu já trazia este chamado. Como diz o bom mineiro, desde que eu me entendo por gente, eu nunca pensei em ser outra coisa senão padre. Brincava de missa, ainda muito pequeno, com meu irmão Samuel. De vez em quando, antes da missa, acontecia a briga, porque ele comia as bolachas que seriam consagradas como hóstia, mas a minha mãe arrumava outras e a missa assim continuava. Minha alegria como criança era brincar de missa. Mas uma coisa eu digo, e quem me conhece sabe: desde que eu me ordenei padre, nunca mais eu brinquei de missa, e nem brinquei de ser padre, pois levo a minha vocação muito a sério. Por isso, a minha vida repousa em duas colunas: a alegria e a confiança. Alegria de ser padre, de levar esperança, anunciando o Evangelho. Confiança na providência divina, que nunca falhou na minha vida e nunca falhará. Hoje, meus irmãos, não posso deixar de louvar a Deus por aqueles que foram instrumentos ao longo da minha caminhada, seja no período vocacional, os 3 anos antes de ir para o seminário, seja os anos de seminário em Divinópolis propedêutico, filosofia na Arquidiocese de Mariana, teologia na PUC Minas, meu estágio diaconal até chegar à ordenação sacerdotal. Preciso agradecer a todos e a cada um, mas seria ingrato se não lembrasse de alguns nomes que precisam ser lembrados, porque me ajudaram muito. Lembro
dos meus reitores no tempo da teologia, verdadeiros pais espirituais que me orientaram, corrigiram, exortaram e, acima de tudo, confiaram em mim. Padre Edilson Antônio Manuel, que me recebeu no seminário. Padre Moacir Arantes, hoje bispo em Barreiras, na Bahia, foi um grande amigo e um grande defensor no meu tempo de seminário. E o padre Geraldo Menezes, hoje sendo missionário em Tefé, no Amazonas. Foram esses 3 padres que me acompanharam durante a teologia e que me prepararam para a vida no sacerdócio. Não posso esquecer de tantos padres que me acompanharam em Mariana. Agradeço a todos, mas lembro de 2. Primeiro, o padre Roberto Natali, que foi meu diretor espiritual. Era um grande músico, um grande cantor e um grande padre que me acompanhou quando eu fazia estágio lá na Arquidiocese de Mariana. E lembro-me com saudade também do meu querido amigo padre Marcelo Santiago, que era o reitor do seminário da filosofia. Quando eu fui estudar em Mariana, eu sempre gostei muito de falar, e fazer encontro, e fazer retiro, e aquela coisa toda. E o padre Marcelo era um incentivador. Quando eu falava com ele: padre Marcelo, eu sei que eu estou aqui em Mariana, mas eu tinha um retiro em Itaúna, eu tenho um encontro em tal lugar. Ele sempre me liberava para ir. Olha, pode sexta depois do almoço, volta domingo à noite. Agora já passou, eu posso contar. Os outros padres ficavam tinindo de raiva, que os seminaristas não saíam para a missão. Mas o padre Marcelo me dizia: vejo em você um grande pregador da palavra, vejo em você um padre que vai ter um ministério um pouco diferente. Vai, meu filho, mas volta em tempo das aulas da segunda. E se você perder média, adeus missão. Por isso que eu ia para a missão e estudava muito, para que as minhas notas não caíssem, para que ele pudesse me liberar. Fiquei muito emocionado, não sei se foi ano passado ou retrasado, que nas minhas andanças também aqui em Minas Gerais, foi para uma noite da família, ali na região de Ouro Preto, Viçosa, ali naquele miolo. Quem estava lá? O padre Marcelo. E ele depois me dizia: não te falei? Eu via no seminário que você seria um bom orador. Então quando você sair para viajar, não se esqueça, começou porque eu deixei, viu? E foi mesmo, né? Padre Marcelo, um grande amigo lá de Mariana. Lembro do padre Celso, né? Tantos padres que me ajudaram no meu tempo da filosofia. Dou graças a Deus pelos bispos que eu tive. Dom José Belvino, o bispo que me ordenou, e me ordenou na raça, né? Porque naquela época, sem dizer nome, havia torcida contra, mas Dom José falou: não, vou ordenar, que vai ser um grande padre, vai ser um padre diferente. E ele então tomou essa decisão juntamente com o conselho e me ordenou diácono, e no dia 27 de agosto eu era ordenado padre por ele. Um grande bispo, um grande pai espiritual. Foi com Dom José que aprendi também a contar as histórias nas pregações. Dom José era um grande historiador, ele tinha uma coleção imensa de história. Lembro-me um caso engraçado, uma vez que eu fui visitar Dom José, que eu fui tomar café com ele, ele virou para mim e falou assim: Padre Cristo, ele era meio rouco, né? Me conta uma história. Aí eu falei: eu conto uma, mas o senhor me conta outra? Ele falou: então, você me conta 2 e eu te conto uma. Eu falei: por quê? Que eu vou te contar 2 e o senhor vai me contar uma? Porque você é padre, eu sou bispo. Eu falei: sim, senhor. Aí eu contei 2 histórias para ele. Aí ele, um homem muito simpático, muito sorridente e que me tratava muito bem. Foi um bispo que me acompanhou de muito perto. Depois de Dom José,
convivi muito com Dom Tarcísio Nascentes dos Santos. Foi Dom José que me trouxe de Cajuru para o Santuário de Aparecida, aqui no Bom Pastor. E foi Dom Tarcísio que me manteve lá durante todo o seu episcopado aqui em Divinópolis. Ele gostava muito das missas da família, falava que era impressionante a quantidade de pessoas que reunia, e durante todo o episcopado dele eu fiquei lá. Depois de Dom Tarcísio veio o nosso querido Dom José Carlos, que hoje é arcebispo de Montes Claros. Dom Tarcísio está em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu encontrei com ele no curso de exorcista lá no Rio de Janeiro, no Sumaré, juntamente com o cardeal Dom Orani. Então, fiz questão de saudar Dom Tarcísio, sempre muito amigo, muito paternal. Dom José Carlos dispensa aí os comentários, foi um amigo, um incentivador, foi com ele que o Luz e Vida cresceu. Foi Dom José que me liberou dos trabalhos da paróquia, ficar só na paróquia, e me ofereceu aqui o Frei Galvão, para que eu pudesse, junto com Luz e Vida, edificar o santuário. Eu vou aqui repetir apenas as palavras de Dom José. Na época, quando ele me trouxe, ele fez questão, não, eu vou te levar no Frei Galvão, eu vou presidir a missa de você, reitor lá. Então José falava, eu preciso que se levante um santuário, e eu sei que só pela comunidade vai demorar anos para esse santuário ficar de pé. Aí ele dizia isso. Eu trouxe o Padre Christian, que do meu presbitério é o padre que consegue, com o trabalho dele e com a ajuda valiosa da comunidade, o santuário vai se erguer. E graças a Deus o santuário ficou, claro que não está totalmente acabado, mas ele ficou nessa estrutura num tempo que nem eu, com as minhas melhores expectativas, podia sonhar. Nós tínhamos o dobro do tempo e conseguimos, com tantas pessoas que trabalham e que acreditam na evangelização, aí ter o nosso belíssimo santuário Frei Galvão, que hoje pela mídia católica é conhecido em todo o Brasil. Agradeço também ao atual bispo, que é o meu pai espiritual, Dom Giovanni Luiz da Silva. Uma educação fina, uma presença discreta, sempre muito atencioso, muito ponderado nas suas colocações. E se Dom José deu o empurrão para que o Frei Galvão fosse a mesma sede do Luz e Vida, foi Dom Giovanni que deu um outro empurrão para que o Luz e Vida tivesse o seu CNPJ próprio, tivesse a sua sede própria, em várias reuniões que tive com ele. Um bispo muito atento, muito zeloso, muito carinhoso, não é? Chegou um pouco meio ressabiado, mas em pouco tempo entrosou com a cidade, com os padres, e agradeço muito a Deus também pela vida dele, que tem sido um apoio seguro, muito próximo e muito carinhoso para com a minha pessoa. A ele a nossa gratidão. Quero estender um abraço fraterno e muita gratidão aos meus irmãos de turma. Eu estou comemorando este ano 20 anos de padre, mas nós ordenamos 8. Foi uma das maiores turmas que a diocese, eu acho que é a maior das turmas, nunca teve uma ordenação com 8 diáconos transitórios, e os 8 são padres até hoje. Fizemos juntos o propedêutico, a filosofia, a teologia, ordenamos juntos diáconos, e com padre cada um ordenou na sua paróquia. Faço questão de saudá-los, certamente muitos de vocês conhecem vários deles. O padre Claudinei Cristiano Pereira ordenou dia 11 de novembro, também tudo 2005. Padre Marcos Antônio Rocha, dia 9 de setembro, nós fomos coroinha juntos, lá na Matriz de Santana, em Itaúna.
Padre Emerson José da Cunha ordenou dia 6 de agosto, fizemos juntos a contabilidade, fomos para o seminário, tocamos na fanfarra lá da Escola Estadual de Itaúna e ordenamos padres no mesmo ano. Padre Hélio Cristino Teixeira ordenou dia 16 de julho, Padre Everaldo Quirino Ferreira, dia 19 de agosto, Padre Adilson Neres Vieira, dia 25 de junho, e Padre Edmar Antônio de Souza, dia 15 de julho. Então todos esses padres nós formamos uma turma só, fizemos toda a formação rumo ao sacerdócio juntos, e lembro deles e peço também a oração pelos seus 20 anos de sacerdócio. Sou muito grato pelo início da minha caminhada na paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Cajuru. Foi lá que eu cheguei como seminarista, fiz o meu diaconato e fiquei 2 anos como padre. Fui acolhido pelo padre Francisco Cota, que hoje é bispo de 7 Lagoas. Trabalhei lá com tantos outros padres, Antônio, Ideci, padres muito próximos, muito amigos. Foi um tempo realmente que marcou a minha vida. Eu não vou aqui contar a minha história toda, mas quem me conhece sabe que naquela época o meu grande sonho era ser padre em Cajuru. Padre Francisco estava preparando a paróquia para que eu assumisse. Ele sairia de Cajuru e eu seria o pároco. Nesta transição, não vou entrar aqui nas entrelinhas, houve uma necessidade de um padre aqui em Nossa Senhora Aparecida, e Dom José então me trouxe às pressas para cá. Foi aí que a minha vida virou de perna para o ar. Eu achei que seria uma coisa e foi totalmente outra. Os caminhos de Deus, né? Agradeço também pelos 8 anos que eu fui pároco aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Um trabalho muito bonito, onde a festa Nossa Senhora cresceu, fizemos tantas reformas, a missa da família também abrangeu aí as transmissões nacionais. Foi a partir desta missa da família que eu fui para evangelizar, que eu fui para a Canção Nova, que eu comecei os eventos no Brasil, as palestras aqui na região e depois fora de Minas, e foi crescendo, né, Inês? A Inês que diz, né? Ela começou a fazer a agenda tão simples, uma escolinha ali, uma escola aqui. Fomos na periferia de Divinópolis e as coisas foram tomando forma e cor e foram crescendo, graças a Deus. Sou grato por exercer o meu sacerdócio como reitor deste belo santuário. Agradeço de coração a todas as pastorais, conselhos e equipes do santuário São Frei Galvão. Como brincava Dom José, o Frei Galvão é o seu ninho. Você pode voar, mas tem que ter um ninho aonde pousar, aonde descansar, aonde você pode olhar para o povo e dizer: é o meu povo, é a minha igreja, é aqui que eu exerço o sacerdócio. Pessoas que se tornaram parceiros e amigos da missão. Agradeço a Associação Luz e Vida, que vem dando a moldura de graça e organização a este trabalho ministério, que certamente daqui para frente crescerá ainda mais. A cada um a minha gratidão e a minha amizade. Não podia esquecer algo que marcou profundamente a minha vida. Então, lá atrás, a comunidade Lírio do Vale, onde com os retiros, com os encontros, fizemos grandes amizades e momentos grandiosos de oração. Hoje, comunidade Recanto do Espírito Santo, Cristina, André estão aqui, onde temos a missa da família mensal, e com muita alegria sou educador missionário na escola, no colégio Recanto Espírito Santo, e colaboro com aquilo que posso na comunidade, principalmente na evangelização no seu centro, que fica indo ali para Itatiaiuçu, que muitos aqui já participaram das missas da família lá. Vendo aqui presentes o André e a Cristina, que é comadre e compadre, né? Conheci os dois ainda muito jovens, eram desconhecidos,
começaram a amizade, se enamoraram, namoraram, noivaram, casaram, e eu presente em tudo, não é? E tenho a alegria de ser também padrinho do Tiago, que é meu afilhado de batismo. Tiago, sabe que não viria hoje, que eu estava na escola hoje dando aula, passou Tiago um pé com uma chuteira de futebol de salão, que modéstia à parte foi o Dinho que deu, e o outro com o pé descalço. Ele falou assim: tudo bem, Tiago, Deus abençoe. O que aconteceu com o seu pé? Chutei o chão. Não sei se quebrei, se trincou, se torceu. Falei, senta. Aí ficou o pé para cima, o pé ficou... Coisas da idade. Eu falei, então logo você não vai à missa, né? Acho que eu não vou não dou conta. A senhora diretora o acolheu bem e disse assim, a Luciana, né? Na idade dele, ele já sabe o que faz. O que você quer que faça? Quer ir para o hospital? Quer voltar para a sala? Quer ligar para o seu pai? Não, eu vou ligar para o meu pai. Não sei o final da história. Sei que também quero abraçar aí essa história bonita que eu tenho com o Recanto Espírito Santo, com o colégio, com a comunidade que me realiza. Eu vou exultante quando eu não estou em viagem dar aula lá no colégio. Não podia esquecer de louvar a Deus também pela minha família. Meu pai José Emílio, minha mãe Ana Maria, que aqui está, que é a minha coluna de oração, é o meu sustento, me consagrou a Deus ainda no seu ventre. Estava rezando hoje, lembrando da minha vida, e lembrei dos meus avós, a vovó Alice, vovô Bismarck, que são meus avós maternos. Lembrei da vovó Almira, que é minha avó paterna. Quando eu ia lá, ela estava já doente na cama, mas quando eu fiz a primeira comunhão, e eu fui lá ainda de roupinha branca, ela dizia, você vai ser padre, meu neto, você vai ser padre. Naquela época eu era um pouco mais arteiro, né? Mas ela já via naquele menino arteiro um futuro servo de Deus. Então, lembro também dela. Agradeço o meu irmão Samuel, está aqui presente, sempre muito parceiro, muito amigo. Gosto do irmão dele também, não é possível, né? Nosso irmão, estamos juntos. E saudando Samuel também a Carol, que entrou para a nossa família, foi um presente de Deus, não é? Uma família, até a Andréa, até a mãe, uma família catolicíssima que veio somar muito na vida do Samuel e também na vida de toda a família. E ainda mais pelas duas joias que nos deram, né? O Marcos Henrique e a Maria Clara. Louva a Deus pelos amigos que Ele foi somando a minha vida. Aqui eu não vou ler a lista, porque certamente eu vou esquecer alguém de fora. Mas quem é amigo sabe que amigo é. E as pessoas foram somando na minha vida neste tempo aqui no santuário, seja no Luz e Vida, na lojinha, parceiros de sempre, parceiro de viagem, parceiro aqui do santuário, parceiro de evangelização, as missas que celebro fora. Eu não vou arriscar a dizer os nomes, porque são tantos e tantos. Cada um sabe do meu carinho, da minha amizade, da minha gratidão. Não vou aqui citar o nome desses, porque são especiais e eles sabem da minha amizade. Não poderia deixar de citar, meus irmãos, pessoas que fizeram e fazem uma diferença na minha vida e quando evangelizador, com um nível mais abrangente. Faço questão de dizer o nome do padre Reginaldo Manzotti, que foi um amigo que Deus me deu, um carinho extremo. A minha mãe já teve a oportunidade de sair com a gente e ela comenta, mas é impressionante o tanto que o padre Reginaldo gosta de você, e é uma amizade sincera. Foi ele que me convidou para a TV Evangelizar. Sou missionário da obra Evangelizar há 9 anos. Ele não abriu, ele não escancarou, ele arrancou as portas da obra. Quando eu vou em Divinópolis, é como se fosse a minha família. Tenho liberdade na TV, celebrações da missa, gravações e etc, né? Então fiz questão aqui de dizer o nome dele, e saudando José de Melo, eu abraço a todos da TV Evangelizar e do Santuário de Guadalupe, que tem uma lista bem extensa de pessoas queridas, mas todas sabem do meu
meu afeto. Não poderia deixar passar de liso, meus irmãos, também foi um divisor de águas na minha vida, a presença carinhosa, paternal e, por que não, profética do Monsenhor Jonas Abib. Minha mãe presenciou muitos encontros reservados com ele, na sua casa, atrás ali do Novo Rincão. Monsenhor, com a sua palavra, com o seu incentivo, com a sua bênção, também abriu as portas da Canção Nova. E claro que não somos idênticos, mas Monsenhor Jonas dizia muito que Deus é como se tivesse levado o Padre Léo, mas me convidou não para ser o Padre Léo, mas para os acampamentos que ele pregava, porque temos o mesmo estilo de pregação, com alegria, com riso, com festa. Então agradeço também a toda a comunidade Canção Nova do Brasil e a comunidade Canção Nova de Portugal, que no próximo ano nós já voltaremos aí com as missões ali em Fátima, Porto, Lisboa. Nós fizemos 5 anos juntos, paramos um tempo e ano que vem começamos de novo. Uma alegria estar também aí com vocês. Não podendo saltar a todos da Canção Nova, eu quero abraçar o padre Wagner Ferreira da Silva, atual presidente tanto da comunidade como da associação, e dizer que a amizade deles, que o apoio da Canção Nova é também fundamental na minha vida de evangelização. Por fim, não poderia deixar de citar o Instituto Hesed, que a minha mãe tantas vezes rezou, ama, e quando nós fomos lá também, é como se fosse a nossa família. A irmã Chiara Maria, que é uma festa, ela sempre diz, você pode ser padre de Divinópolis, você pode pregar na Canção Nova ou na Evangelizar, mas você é um padre recetita, né? Então quando eu chego lá, eu falo, chegou o padre do resto. É uma amizade, eu digo aos senhores que é um pedaço do céu. Então quero saudar aqui com muito afeto e gratidão as senhoras madres Jane, Madeleine e Kelly Patrícia, pela acolhida, pela confiança. Saudar também o padre Emanuel Maria, e saudando a esses, eu abraço a todos os irmãos e irmãs, os amigos que fiz aí. Grato também sou aos apoiadores e parceiros na nossa evangelização por todo o Brasil. Saúdo com carinho aqueles que organizam os eventos e as missões fixas Brasil afora. São pessoas que trabalham e trabalham muito, mas todo ano nós temos feito eventos juntos. É uma parceria que já vai durar 5, 10 ou mais anos. Quero dizer aqui o nome deles e saudando a eles, aqueles que esporadicamente também visito aí os estados, as dioceses, as paróquias e comunidades pelo Brasil afora. Aqui eu cito parceiros fixos: Padre Moacir Nogueira em Caratinga, Minas Gerais; Tia Lolita do Raléu em Franca, São Paulo; Ramon Miguel em Curitiba, Paraná; Rômulo Falqueto no Espírito Santo; Edson Sueli em Maringá, Paraná; Gustavo Lucena em Campina Grande, Pernambuco; Geraldo em Fortaleza, Ceará; Ítalo em Arapongas, Paraná; Vander e Gil em Franca, São Paulo. São esses os que trabalham muito durante o ano para fazermos um evento por ano nessas localidades e cidades vizinhas. Claro que eu abraço aos outros coordenadores e organizadores dos eventos pelo Brasil. Certamente fazem parte da minha vida. Meus caros, nesses 20 anos, só posso dizer, se fosse preciso começar tudo de novo, eu começaria. Porque ser padre é a maior alegria da minha vida. E minha confiança sempre esteve no Senhor que me chamou e em Nossa Senhora que sempre me sustentou. O Salmo 116 cabe nesta missa. O que poderei oferecer ao Senhor Deus por tudo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor.
Nada poderia ser mais apropriado para agradecer pelos 20 anos de sacerdote do que celebrar esta Santa Missa com vocês aqui presentes. Meu coração se enche de alegria e gratidão pela presença de cada um. Que Deus lhes devolva em dobro tudo que tem feito por mim. São amigos e outras famílias que eu vou ganhando vida afora. Mais uma vez, vou omitir os nomes, porque é tanta gente que certamente alguém ficaria de fora da lista. Mas as pessoas sabem quem são as famílias e os amigos que Deus vai me confiando, que participam intimamente da minha vida. Posso dizer que pouca gente participa intimamente da minha vida, mas os que participam são amigos e famílias queridas. Aproveito para abraçar também o Eric e o Miguel, que são também meus queridos afilhadinhos de Crisma, e conheci ambos tão pequenininho, e hoje rapazes, continuam com o mesmo carinho pela minha pessoa, fazem parte também da minha família. Abraçando a esses, eu abraço a todos e a cada um. E quero, meus irmãos, finalizar esta minha fala, que fiz questão de escrever, por mais longa que fosse, porque sem escrever seria o triplo, por isso que eu fiz questão de colocar no papel. Não poderia terminar de outra maneira do que elevando uma prece a Jesus, sumo e eterno sacerdote, que me chamou para o seu serviço. Ninguém é padre sozinho. O sacerdote, ele é padre em Jesus Cristo, o sumo e eterno sacerdote. Então foi ele que, no mistério da sua bondade, me escolheu entre tantos para estar com ele também no serviço do altar. E eu encerro com esta prece: oração ao bom e belo pastor sacerdote. Senhor Jesus, bom e belo pastor, hoje me coloco diante de ti com o coração agradecido. Há 20 anos impus minhas mãos nas tuas, e tuas mãos repousaram sobre mim, pela igreja, fazendo-me um padre. Foram 20 anos de lutas e consolações, de lágrimas e de sorrisos, de noites de cansaço e de dias luminosos. Em todos eles, Senhor, tu estiveste comigo, alimentando-me na palavra, sustentando-me na Eucaristia, fortalecendo-me na oração e no afeto do teu povo santo. Sou apenas servo inútil, mas que encontrou alegria em servir. Sei que nada do que fiz me pertence, porque tudo veio de ti, Senhor. Cada sacramento celebrado, cada homilia preparada, cada encontro vivido, cada viagem realizada, primeiro falaste ao meu coração, para que depois eu fosse apenas um instrumento. Hoje, diante do teu altar e dessas pessoas queridas que celebram comigo esta data importante, eu renovo o meu sim. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu te daria. Faz-me, Senhor, continuar sendo este padre alegre, homem da palavra, amigo dos irmãos, defensor da família, incentivador dos casais, testemunha da confiança na tua providência. Recebe, Jesus, os frutos desses 20 anos
e conduz os próximos passos da minha vida sacerdotal. Que tudo seja para a tua glória, pelo bem da tua igreja e pela salvação das nossas famílias. Que assim seja. Amém. Amém. Por tudo, por todos e por tanto, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a cada um aqui presente, espero que tenham sido todos contemplados na minha fala e saibam que no meu coração há um lugar realmente para todos. O padre só é padre por aqueles que rezam, que confiam e que fazem o seu sacerdócio acontecer. Que Deus abençoe todo o carinho, toda a amizade, toda a oração que vocês fazem por mim, mesmo que eu não saiba. Deus sabe, e que Ele, bom sacerdote, recompense o carinho de todos e de cada um. Deus lhes pague e abençoe.